Vocês acham que sabem quem eu sou? Que sabem o que eu conquistei na vida? Minha própria família passou mais de 10 anos me tratando como fracassada, como a ovelha negra que abandonou tudo para brincar de empresária. Eles me olhavam com pena, com aquele sorrisinho de superioridade, até o dia em que descobriram a verdade de uma forma que jamais vão esquecer. Imaginem a cena. Reunião familiar tensa, meus irmãos me oferecendo migalhas para ajudar com os cuidados dos nossos pais, me tratando como se eu fosse uma coitada que mal consegue se sustentar. E então, o barulho das hélices cortando o ar, o vento forte balançando as árvores do quintal, minha mãe desmaiando de choque. Porque às vezes, gente, a vida tem dessas ironias deliciosas. E hoje eu vou contar para vocês como uma simples ligação telefônica transformou para sempre a dinâmica da minha família. Preparem-se, porque essa história vai mostrar que nunca devemos julgar um livro pela capa. Meu nome é Marina, tenho 34 anos e durante muito tempo fui conhecida na minha família como a que não deu certo. Vocês sabem como é, né? Toda família tem aquela pessoa que parece ter tomado todas as decisões erradas na vida. Pois é, essa pessoa era eu. Moro num apartamento de 2 quartos em Perdizes, São Paulo. Nada luxuoso, nada ostensivo. Móveis simples, decoração básica, aquele tipo de lugar que quando alguém visita pensa, nossa, ela realmente está passando aperto mesmo. E era exatamente essa a impressão que eu queria passar para minha família. Porque vocês precisam entender uma coisa. Aos 22 anos, eu tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Estava no 4º período de Direito na PUC, seguindo o caminho que meus pais tinham traçado para mim, quando simplesmente larguei tudo. Abandonei a faculdade para abrir minha própria empresa. Imaginem o escândalo. Meu pai, seu João, que trabalhou a vida inteira como contador, quase teve um infarto. Minha mãe, Dona Carmen, chorou por semanas. Marina, você está jogando seu futuro no lixo. Era o que eu mais ouvia. E meus irmãos? Meus irmãos foram os piores de todos. Ricardo, meu irmão mais velho, já estava estabelecido como advogado corporativo. Fernanda, a caçula, tinha acabado de se formar em administração e já estava namorando o filho do dono de uma construtora. E eu? Eu era a rebelde, a teimosa, a que não escutava conselhos. Durante anos, toda reunião familiar era a mesma coisa. Perguntas constrangedoras sobre minha empresinha, comentários sobre como eu deveria voltar para a realidade, sugestões de empregos que eles poderiam conseguir para mim. Era humilhante, mas eu aguentava calada, porque tinha um plano que ninguém imaginava. E vocês vão descobrir que, às vezes, as pessoas que mais duvidam de nós são exatamente aquelas que vão se surpreender mais quando descobrirem do que somos realmente capazes. Mas calma, porque a história está só começando, e o que vem por aí vai mostrar como uma única tarde pode virar uma família inteira de cabeça para baixo. Deixem eu contar para vocês como era conviver com meus irmãos. Ricardo, 42 anos, sempre foi o orgulho da família. Formado em Direito pela USP, sócio de um escritório renomado na Faria Lima, aquele tipo de cara que usa terno de R$3.000 e relógio suíço. Ele tinha essa mania de falar comigo como se eu fosse uma criança que não entende nada da vida. Marina, você precisa amadurecer. Era a frase favorita dele. Empreendedorismo é coisa para quem tem dinheiro guardado, não para quem precisa se sustentar. E sempre terminava com aquele sorrisinho condescendente que me dava vontade de socar. Fernanda, por outro lado, era a princesinha. Aos 30 anos, casada com o Rodrigo, herdeiro da construtora Almeida & Filhos, vivia postando fotos de viagens para a Europa e jantares em restaurantes caríssimos. Ela tinha uma forma ainda mais sutil de me humilhar. Ai, Marina, você é tão corajosa. Eu jamais teria coragem de largar a estabilidade assim, dizia, sempre com aquele tom de pena que me deixava furiosa. O pior era nos almoços de domingo na casa dos meus pais. Ricardo chegava com sua BMW, Fernanda com o Range Rover do marido, e eu chegava de Uber ou metrô. Eles nem precisavam falar nada. Os olhares já diziam tudo. Coitada da Marina, ainda não conseguiu nem comprar um carro decente. Durante as conversas, eles falavam sobre investimentos, sobre a casa nova que estavam comprando, sobre as escolas particulares dos filhos. E quando chegava a minha vez de falar sobre minha empresa? Ah, que legal, Marina! E como estão as coisas por aí? Conseguindo pagar as contas? Era sempre a mesma pergunta, sempre com o mesmo tom de quem já sabia que a resposta seria ruim. Meus pais, coitados, ficavam no meio dessa situação. Eu via nos olhos deles aquela preocupação constante, aquele medo de que eu realmente não fosse conseguir me sustentar. Dona Carmen sempre tentava me defender.
Deixem a Marina em paz, ela está tentando. Mas até isso soava como pena. O que mais me doía era perceber que eles genuinamente acreditavam que eu era um fracasso. Não era maldade pura, era decepção. Eles tinham criado uma narrativa na cabeça deles, onde eu era a filha problemática que precisava ser salva constantemente. E sabem o que é mais irônico? Enquanto eles me julgavam, eu estava construindo algo que eles nem conseguiam imaginar. Mas eu deixava, porque tinha aprendido uma lição valiosa. Às vezes é melhor deixar as pessoas subestimarem você. Porque quando chega a hora da verdade, o impacto é muito maior. E essa hora estava chegando mais rápido do que qualquer um de nós imaginava. Foi numa terça-feira de manhã que meu mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava no meu escritório. Sim, eu tinha um escritório, mas minha família achava que era só um cantinho que eu alugava para brincar de empresária. Quando meu celular tocou. Era Fernanda. E pela voz dela, eu soube imediatamente que algo estava muito errado. Marina, você precisa vir para cá agora. A mamãe caiu. Meu coração disparou. Dona Carmen, aos 68 anos, sempre foi uma mulher forte, daquelas que não para quieta nem um segundo. Como assim caiu, Fernanda? Ela estava descendo a escada de casa, escorregou e... Marina, ela quebrou o fêmur. Está no hospital agora. Vai precisar de cirurgia. Larguei tudo e corri para o hospital sírio-libanês. Quando cheguei lá, encontrei toda a família reunida no corredor. Ricardo estava ao telefone, provavelmente cancelando alguma reunião importante. Fernanda chorava no colo do marido. E meu pai estava sentado numa cadeira com aquele olhar perdido que eu vinha notando há alguns meses. A cirurgia da minha mãe foi um sucesso, mas o médico foi claro. Ela vai precisar de fisioterapia intensiva, cuidados especiais e, considerando a idade, a recuperação pode levar meses. E então veio a bomba. Além disso, notei alguns sinais no seu pai que me preocupam. Vocês já procuraram um neurologista? 2 semanas depois, o diagnóstico que temíamos. Seu João estava no início de um quadro de Alzheimer. O médico explicou que ainda estava em estágio inicial, mas que precisaríamos nos preparar para o que estava por vir. Cuidados especiais, medicamentos caros, possivelmente uma casa de repouso especializada no futuro. Foi Ricardo quem tomou a iniciativa. Precisamos nos reunir para conversar sobre isso. Não podemos deixar os pais sem o melhor tratamento possível. Marcamos para o sábado seguinte na casa deles em Alphaville. Vamos fazer uma planilha, dividir os custos, organizar tudo direitinho, disse ele, já no modo executivo. Eu concordei, claro. Mas uma parte de mim já sabia que aquela reunião seria muito diferente do que meus irmãos imaginavam. Porque eles ainda não sabiam que a fracassada da família tinha alguns recursos que eles nem sonhavam. Sábado chegou, e eu estava nervosa de um jeito que não sentia há anos. Peguei um Uber para Alphaville. Sim, eu poderia ter ido de carro, mas vocês vão entender o porquê dessa escolha mais tarde. Quando cheguei na casa dos meus pais, Ricardo já estava lá com sua BMW reluzente na garagem. Fernanda chegou logo depois no Range Rover, descendo com uma pasta executiva na mão como se fosse uma reunião de negócios. Oi, Marina! Conseguiu chegar bem? O Uber não foi muito caro, não. Foi a primeira coisa que Fernanda disse, com aquele tom de preocupação falsa que eu conhecia tão bem. Ricardo nem levantou os olhos do notebook. Oi, Marina. Senta aí que já vou começar a apresentação. Apresentação. Ele tinha feito uma apresentação em PowerPoint para discutir o cuidado dos nossos pais, com gráficos, tabelas e tudo mais. Bom, pessoal, fiz um levantamento completo dos custos. Casa de repouso especializada, fisioterapeuta particular para a mamãe, neurologista particular para o papai, medicamentos, cuidadora. Tudo somado dá $8.000 por mês. Ele clicou para o próximo slide. Divisão de custos. E aí que a humilhação começou de verdade. Considerando nossa capacidade financeira individual, eu sugiro que eu e Fernanda dividamos 85% dos custos, $3.400 cada um. E Marina contribua com 15%, que dá $800 por mês. Fernanda completou. Marina, sabemos que $800 é bastante para você, mas é importante que todos contribuam dentro de suas possibilidades. O tom dela era de quem estava fazendo um favor gigantesco. E olha, continuou Ricardo, se em algum momento você não conseguir pagar, a gente entende. O importante é que os pais tenham o melhor cuidado possível. Ele falava como se estivesse sendo generoso, como se estivesse me incluindo por pena. Meus pais estavam ali, ouvindo tudo em silêncio. Dona Carmen com a perna engessada, seu João com aquele olhar cada vez mais distante. E eu estava fervendo por dentro, mas mantinha a calma,
porque sabia que em algumas horas aquela dinâmica ia mudar para sempre. Então, Marina, o que você acha? Consegue se comprometer com os 800? Perguntou Ricardo, já pegando um papel para eu assinar. Foi aí que eu sorri. Um sorriso que eles não entenderam, mas que logo, muito logo, faria todo o sentido do mundo. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma das coisas mais humilhantes que já vivi. Ricardo pegou uma caneta Mont Blanc. Sim, ele fazia questão de usar caneta de R$ 1.000 até para assinar lista de supermercado, e empurrou o papel na minha direção. Marina, aqui está o termo de compromisso. É só uma formalidade para organizarmos tudo certinho. Fernanda se inclinou para a frente, com aquele sorrisinho que eu odiava. Marina, querida, você não precisa se sentir mal por contribuir com menos. Cada um faz o que pode, né? O importante é que você está participando. A palavra participando saiu da boca dela como se fosse uma concessão, como se eles estivessem me permitindo fazer parte da solução. É isso mesmo, concordou Ricardo, ajustando os óculos de grife. Olha, Marina, eu sei que deve ser difícil para você ver a gente falando de valores tão altos. Mas não se preocupa, a gente entende sua situação. Aliás, se você quiser, posso conversar com alguns colegas do escritório. Talvez eles tenham alguma vaga de assistente administrativo, algo mais estável para você. Fernanda bateu palmas. Ai, que ideia boa, Ricardo! Marina, você já pensou em voltar para o mercado formal? Essa história de empreendedorismo é muito incerta. E olha, não tem nada de errado em reconhecer quando algo não deu certo. Meu pai, coitado, tentou me defender com a voz fraca. Deixem a Marina em paz. Ela sempre foi esforçada. Mas até isso soou como pena. Dona Carmen apenas suspirou. Marina, filha, talvez seja a hora de você pensar em algo mais seguro mesmo. Ricardo continuou. Olha, Marina, eu vou ser franco com você como irmão. Você já tem 34 anos. Não dá mais para ficar brincando de empresária. Você precisa pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. E se um dia você quiser constituir família, como vai sustentar? É verdade, emendou Fernanda. Eu e Rodrigo estávamos comentando outro dia. A gente se preocupa com você, sabe? Morando naquele apartamentinho, sem carro, sem uma reserva de emergência. E se você ficar doente? E se acontecer alguma coisa? A cada palavra, eu sentia minha paciência se esgotando. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim estava quase se divertindo, porque eu sabia que em algumas horas, cada uma daquelas palavras ia voltar para assombrá-los de uma forma que eles jamais esqueceriam. Então, Marina, insistiu Ricardo, batendo o dedo no papel. Vamos assinar isso logo para resolvermos a situação dos pais? Enquanto eles falavam, minha mente voou para 12 anos atrás, quando tudo começou. Vocês lembram que eu abandonei a faculdade de Direito? Pois bem, não foi por impulso. Eu tinha uma ideia, uma visão que ninguém ao meu redor conseguia entender. Estávamos em 2012, e eu percebi algo que a maioria das pessoas ainda não tinha notado. A segurança digital ia se tornar uma das maiores necessidades do mundo corporativo. Enquanto todo mundo estava preocupado com redes sociais e aplicativos de namoro, eu via uma oportunidade gigantesca na proteção de dados empresariais. Comecei a CyberShield Brasil no quarto dos fundos de uma república em Pinheiros. Meu escritório era uma mesa de plástico e um computador usado que comprei parcelado em 12 vezes. Trabalhava 16 horas por dia, estudando sobre cibersegurança, fazendo cursos online, aprendendo linguagens de programação. Os primeiros 2 anos foram infernais. Perdi o namorado que tinha na época. Ele disse que eu estava obcecada com uma ideia maluca. Perdi amigos que se cansaram de me ver sempre ocupada. E minha família? Minha família me via como uma lunática que tinha jogado a vida fora. Marina está passando por uma fase. Ouvi a minha mãe explicando para as amigas. Logo ela volta para a realidade. Ricardo chegou a me oferecer dinheiro emprestado várias vezes, sempre com aquele ar de superioridade. Quando você cansar dessa brincadeira, me procura que a gente conversa sobre trabalho de verdade. Mas eu persistia. Dormia 4 horas por noite, vivia de miojo e pão com margarina. Mas não desistia. Meu primeiro cliente foi uma loja de roupas pequena que tinha sido hackeada. Cobrei $500 para resolver o problema e implementar um sistema básico de proteção. Parecia pouco, mas para mim era a prova de que minha ideia funcionava. Em 2015, consegui meu primeiro contrato grande. Uma rede de farmácias que precisava proteger dados de clientes. $15.000 por mês. Minha família achou que eu tinha ganhado na loteria. Nossa, Marina, que bom que você está conseguindo se sustentar, disse Fernanda como se fosse um milagre. Mas eu estava só começando.
Reinvesti cada centavo na empresa. Contratei programadores, especialistas em segurança, montei uma equipe pequena, mas extremamente competente. E o mercado estava explodindo. Cada semana aparecia uma nova empresa desesperada por proteção digital. Em 2018, a CyberShield já tinha 30 funcionários e contratos com 3 bancos médios. Em 2020, durante a pandemia, quando todo mundo migrou para o digital, minha empresa se tornou essencial. Hospitais, escolas, empresas de todos os tamanhos precisavam de nós. E então, em janeiro de 2023, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Mas isso vocês vão descobrir no próximo capítulo desta história. Porque o que vem agora vai explicar como uma menina que brincava de empresária se tornou algo que nem ela mesma imaginava ser possível. Janeiro de 2023. Eu nunca vou esquecer daquela ligação. Era uma sexta-feira, 6h da manhã, e meu telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz que eu não conhecia. Doutora Marina, aqui é Roberto Mendes, da Tech Global Solutions. Gostaríamos de marcar uma reunião para discutir uma proposta de aquisição da CyberShield. Tech Global Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Eles queriam comprar minha empresa. Não era a primeira proposta que eu recebia, mas essa era diferente. Quando nos encontramos na sede deles em São Paulo, o valor que colocaram na mesa me deixou sem palavras. 180 milhões de dólares. 180 milhões de reais. Vocês conseguem imaginar? Eu, que durante anos ouvi que estava brincando de empresária, tinha construído algo que valia quase 200 milhões. A CyberShield tinha se tornado líder no mercado brasileiro de segurança digital, com contratos no Bradesco, Itaú, Vale, Petrobras. Empresas que meus próprios irmãos sonhavam em ter como clientes. Mas sabem o que é mais incrível? Eu escolhi vender. Não porque precisava do dinheiro, mas porque tinha outros planos. Queria me dedicar a projetos sociais, criar uma fundação, talvez viajar um pouco. Aos 33 anos, eu tinha conquistado uma liberdade financeira que a maioria das pessoas só sonha. E o que fiz com todo esse dinheiro? Investi de forma inteligente. Comprei uma propriedade de 30 hectares em Campos do Jordão, uma mansão com vista para as montanhas, piscina, campo de futebol, heliporto. Sim, heliporto. Porque quando você tem certos recursos, certas facilidades se tornam necessárias. Mas aqui está o detalhe que minha família nunca entendeu. Eu escolhi continuar vivendo de forma simples. Mantive meu apartamento em Perdizes, continuei me vestindo de forma discreta, continuei pegando Uber. Não por necessidade, mas por escolha. Porque eu tinha aprendido algo valioso. Ostentação atrai pessoas pelas razões erradas. Durante todo esse tempo, minha família continuou me vendo como a coitadinha que mal conseguia se sustentar. E eu deixava. Porque tinha percebido que quando as pessoas te subestimam, elas mostram quem realmente são. E o que eu via nos meus irmãos não era amor ou preocupação genuína. Era condescendência, era pena, era uma sensação de superioridade que os fazia se sentir melhor consigo mesmos. Então eu mantive o segredo. Criei uma persona, uma versão de mim que eles podiam continuar julgando. Enquanto isso, eu construía uma vida que eles nem conseguiam imaginar. Uma vida onde eu podia ajudar quem quisesse, quando quisesse, da forma que quisesse. E agora, sentada naquela sala, ouvindo meus irmãos me oferecendo migalhas e falando sobre minha situação, eu sabia que havia chegado a hora de mostrar quem eu realmente era. Ricardo estava ficando impaciente. Ele tamborilara os dedos na mesa, olhando para o relógio Rolex. Sim, ele fazia questão de que todo mundo notasse o relógio. Marina, vamos resolver isso logo. Eu tenho um compromisso às 4 horas. Compromisso no sábado. Típico do Ricardo, sempre tentando parecer mais importante do que realmente era. É, Marina, concordou Fernanda. É só assinar ali embaixo. R$800 por mês você consegue, né? Se apertar um pouquinho o orçamento... Ela falava como se estivesse me fazendo um favor gigantesco, ao me permitir contribuir com aquela quantia ridícula. Mas o que me deixou realmente furiosa foi o que veio depois. Ricardo se levantou, foi até a estante e voltou com uma pasta. Olha, Marina, já que estamos falando sobre organização financeira, eu trouxe alguns formulários aqui. Ele abriu a pasta com aquele ar de quem estava prestes a salvar minha vida. São formulários para você se inscrever no programa de microcrédito do governo. Sabe? Para pequenos empreendedores que estão com dificuldades. Ele falava devagar, como se eu fosse uma criança que não entende matemática. E também trouxe alguns contatos de RH de empresas parceiras do meu escritório. Cargos de assistente, recepcionista, essas coisas.
Fernanda bateu palmas novamente. Ai, que fofo, Ricardo! Você é um irmão maravilhoso! E então ela se virou para mim. Marina, você tem sorte de ter um irmão que se preocupa tanto com você. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. É verdade, continuou Ricardo empurrando os papéis na minha direção. Olha, Marina, eu sei que pode doer o orgulho, mas às vezes a gente precisa engolir o orgulho e aceitar ajuda. Não tem nada de errado em reconhecer que algo não deu certo. Meu pai tentou falar alguma coisa, mas Ricardo o interrompeu. Pai, deixa que eu resolvo isso. Marina precisa de orientação, e como irmão mais velho, é minha responsabilidade ajudá-la a encontrar um caminho mais seguro. Foi nesse momento que algo dentro de mim simplesmente estourou. Não era só raiva, era uma mistura de indignação, desapontamento e, estranhamente, alívio. Alívio porque finalmente ia poder mostrar para eles quem eu realmente era. Vocês sabem o que é mais engraçado? Eu disse, me levantando da cadeira. Vocês estão tão preocupados com a minha situação financeira que nem pararam para perguntar se eu realmente preciso da ajuda de vocês. Ricardo riu. Marina, não precisa ficar na defensiva. Todo mundo passa por dificuldades. É isso mesmo, concordou Fernanda. Não tem problema nenhum em aceitar que as coisas não saíram como você planejava. Eu sorri. Um sorriso que eles não entenderam, mas que logo faria todo o sentido. Com licença, eu disse, pegando meu celular. Preciso fazer uma ligação importante. Saí para o jardim dos meus pais, deixando meus irmãos na sala com aquele ar de quem estava lidando com uma criança teimosa. Podia ouvir Fernanda sussurrando. Ela está nervosa, coitada. Deve ser difícil mesmo aceitar a realidade. Ricardo murmurou algo sobre orgulho ferido e fase de negação. Disquei o número que sabia de cor. 3 toques e uma voz familiar atendeu. Boa tarde, doutora Marina. Como posso ajudá-la? Paulo, eu disse, olhando pela janela da sala onde minha família estava reunida. Preciso que você mande o helicóptero para o endereço que te passei semana passada. A casa dos meus pais em Alphaville. Claro, doutora. Alguma emergência? Eu sorri, vendo Ricardo gesticular para Fernanda, provavelmente reclamando da minha falta de maturidade. Não exatamente uma emergência, Paulo. Digamos que chegou a hora de esclarecer algumas coisas com minha família. Entendi perfeitamente. O piloto Carlos está de plantão hoje. Quanto tempo a senhora precisa? Uns 20 minutos para chegar aqui está bom. E Paulo, pode pedir para o Carlos vir uniformizado? Aquele uniforme azul marinho que vocês usam para clientes corporativos. Sem problemas, doutora. Mais alguma coisa? Eu olhei novamente para dentro da casa. Meus pais estavam sentados no sofá. Minha mãe com a perna engessada, meu pai com aquele olhar cada vez mais distante. Meus irmãos continuavam organizando papéis na mesa, provavelmente calculando como iam dividir as responsabilidades da irmã problemática. Na verdade, sim. Pode ligar para o Dr. Henrique? Aquele geriatra que contratamos para acompanhar casos complexos na fundação? Diga que preciso marcar uma consulta para segunda-feira. É para meus pais. Perfeito. Já vou providenciar tudo. Ah, doutora, o helicóptero vai pousar no jardim mesmo? Tem espaço suficiente? Eu ri baixinho. Tem sim, Paulo. E pode ter certeza de que vai ser um pouso que ninguém aqui vai esquecer tão cedo. Desliguei o telefone e fiquei alguns minutos no jardim, respirando fundo. 12 anos. 12 anos aguentando piadinhas, comentários maldosos, olhares de pena. 12 anos sendo tratada como a ovelha negra da família. E agora, finalmente, ia mostrar para eles que às vezes a ovelha negra é, na verdade, um lobo disfarçado. Voltei para a sala com o telefone na mão. Desculpem a demora. Tive que resolver uma questão urgente. Ricardo nem levantou os olhos dos papéis. Marina, vamos focar no que é importante aqui. Você vai assinar esse termo ou não? Eu me sentei novamente, fingindo analisar os papéis que Ricardo tinha espalhado na mesa. Sabem de uma coisa? Eu disse. Vocês têm razão. Realmente preciso ser mais responsável com relação aos cuidados dos nossos pais. Fernanda e Ricardo trocaram um olhar de alívio, como se finalmente eu tivesse caído na real. Que bom que você entendeu, Marina, disse Fernanda, com aquele tom maternal que me irritava profundamente. Às vezes a gente precisa aceitar nossas limitações e trabalhar dentro delas. Ricardo já estava preparando a caneta. Exato. E olha, Marina, não se sinta mal por contribuir com menos. O importante é que todos estamos fazendo nossa parte. Foi nesse momento que começamos a ouvir um barulho distante. Um som que ia ficando cada vez mais alto, mais próximo. Era um som que a maioria das pessoas reconhece, mas que raramente espera ouvir no quintal de casa. O barulho de hélices. Que barulho é esse?
Perguntou minha mãe, franzindo a testa. Ricardo parou de escrever e olhou para cima. Parece um helicóptero. Deve estar passando. Mas o barulho não estava passando. Estava se aproximando. E ficando cada vez mais alto. Fernanda se levantou da cadeira. Gente, esse barulho está muito próximo. A casa toda começou a tremer levemente com a vibração das hélices. Meu Deus! Gritou minha mãe. Ele vai pousar aqui. Todos correram para a janela da sala que dava para o quintal. E lá estava ele. Um helicóptero Robinson R-44 azul e branco, descendo lentamente em direção ao gramado dos meus pais. O vento das hélices fazia as árvores balançarem violentamente. As folhas voavam para todos os lados. Isso é loucura! Gritou Ricardo por cima do barulho. Quem é que pousa um helicóptero aqui? Fernanda estava boquiaberta. Deve ser alguma emergência, algum acidente. Meu pai, coitado, estava confuso com todo aquele barulho. Minha mãe tentava se levantar do sofá, mas a perna engessada não ajudava. O helicóptero pousou suavemente no gramado. As hélices foram diminuindo a rotação até parar completamente. Por alguns segundos, houve um silêncio total na casa. Todos olhavam pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. A porta do helicóptero se abriu e desceu um homem de uniforme azul marinho impecável. Carlos, meu piloto há 2 anos. Ele olhou em direção à casa, me viu na janela e acenou educadamente. Minha mãe desmaiou. Fernanda gritou, "Mãe!" e correu para socorrê-la. Ricardo ficou paralisado, olhando alternadamente para o helicóptero e para mim. E meu pai? Meu pai olhou para mim com um sorriso confuso e disse, "Marina, você conhece esse moço?" Foi aí que Carlos caminhou até a porta da casa e tocou a campainha. Eu caminhei calmamente até a porta enquanto Fernanda tentava reanimar minha mãe com um copo d'água e Ricardo ficava paralisado na janela, olhando para o helicóptero como se fosse um objeto alienígena. Abri a porta e lá estava Carlos, com seu uniforme impecável e aquele sorriso profissional que eu conhecia bem. "Boa tarde, doutora Marina. Desculpe a demora, tivemos que aguardar liberação do espaço aéreo." Ele falou alto o suficiente para que todos na sala pudessem ouvir claramente. "Sem problemas, Carlos. Obrigada por vir tão rapidamente." Eu me virei para minha família, que estava me olhando como se eu tivesse acabado de fazer mágica. "Pessoal, este é Carlos, meu piloto." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda parou de abanar minha mãe. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar nada. Meu pai continuava sorrindo, confuso, mas aparentemente achando tudo muito interessante. Seu piloto?" gaguejou Fernanda. "Isso mesmo", eu respondi, entrando na sala com Carlos atrás de mim. "Carlos trabalha para mim há 2 anos. Normalmente uso o helicóptero para ir para minha casa de campo em Campos do Jordão, mas hoje precisei dele para uma ocasião especial." Ricardo finalmente conseguiu articular algumas palavras. "Marina, o que? Como? Como eu tenho um piloto particular?" Completei a pergunta dele. "Bem, é uma longa história. Mas já que vocês estão tão preocupados com minha situação financeira, acho que chegou a hora de esclarecer algumas coisas." Peguei meu celular e mostrei para eles a tela. "Vocês viram que eu fiz uma ligação há pouco, né? Era para meu assistente pessoal, Paulo. Ele cuida da minha agenda, das propriedades, dos investimentos." Fiz uma pausa dramática. "E também da fundação que criei para cuidar de idosos em situação de vulnerabilidade." Minha mãe, que tinha acabado de voltar a si, me olhou com os olhos arregalados. "Fundação?" "Sim, mamãe. Fundação Carmen e João, batizada em homenagem a vocês. Já atendemos mais de 200 famílias em todo o estado de São Paulo." Eu me sentei na poltrona em frente a eles. "Vocês sabem, depois que vendi minha empresa por 180 milhões de reais, eu precisava fazer alguma coisa útil com o dinheiro." O barulho que Fernanda fez foi algo entre um engasgo e um grito. Ricardo simplesmente desabou na cadeira. 180 milhões? Sussurrou Fernanda. A Cyber Shield Brasil se tornou líder no mercado de segurança digital na América Latina. Expliquei calmamente. Quando a Tech Global Solutions fez a proposta de aquisição, eu aceitei. Foi uma boa decisão considerando que agora tenho tempo para me dedicar a projetos sociais. Carlos pigarreou discretamente. Doutora Marina, a senhora gostaria que eu aguardasse ou prefere que eu volte mais tarde? Pode aguardar, Carlos. Não vamos demorar muito. Eu me virei novamente para minha família. Ah, e sobre os cuidados dos nossos pais? Bem, isso já está resolvido há 6 meses. Resolvido como? Perguntou Ricardo, ainda em estado de choque. Eu sorri, finalmente podendo falar a verdade depois de tantos anos.
Lembram quando vocês acharam estranho eu ter visitado os pais tantas vezes nos últimos meses? Eu não estava só visitando. Estava organizando tudo. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta. Aqui estão os contratos. Abri a pasta na mesa de centro, por cima dos papéis ridículos que Ricardo tinha trazido. Contrato com a equipe médica particular do Dr. Henrique Almeida, o melhor geriatra de São Paulo. Contrato com a fisioterapeuta especializada em ortopedia geriátrica. Contrato com a cuidadora Dona Rosa, que vai acompanhar vocês todos os dias. Minha mãe tentou falar, mas eu continuei. E tem mais. Minha propriedade em Campos do Jordão tem uma ala inteira adaptada para idosos. Barras de apoio, piso antiderrapante, elevador, enfermaria completa. Vocês podem escolher ficar aqui com toda a assistência necessária ou se mudar para lá, onde terão o melhor cuidado possível em um ambiente muito mais agradável. Fernanda estava chorando. Não de tristeza, mas de algo que parecia uma mistura de choque, vergonha e alívio. Marina, nós... E sobre o dinheiro? Eu continuei, tirando outro documento da pasta. Criei um fundo fiduciário de 2 milhões de reais especificamente para os cuidados de vocês dois. Rende cerca de 15 mil reais por mês, mais do que suficiente para qualquer eventualidade. Ricardo estava com a cabeça entre as mãos. Marina, por que você nunca disse nada? Por que vocês nunca perguntaram de verdade? Respondi, minha voz ficando mais séria. Em 12 anos, nenhum de vocês jamais perguntou. Marina, como está a sua empresa? Como você está se sentindo? Do que você precisa? Vocês só assumiram que eu era um fracasso e me trataram como tal. Fernanda soluçou. Nós fomos terríveis com você. Foram, concordei. Mas sabem o que é mais triste? Vocês fizeram isso não por maldade, mas porque precisavam se sentir superiores. Ricardo, você odeia seu trabalho. Passa 60 horas por semana fazendo algo que te deixa infeliz, só para manter um padrão de vida que impressione os outros. Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Como você sabe disso? Porque eu presto atenção. Você reclama do escritório toda vez que bebe um pouco mais no almoço de domingo. Você fala sobre como queria ter sido músico, como sonhava em ter uma banda. Eu me virei para a Fernanda. E você, Fernanda, está casada com um homem que te trata como troféu. Você me contou isso há 2 anos, chorando, mas no domingo seguinte estava fingindo que tudo estava perfeito. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. Meu casamento está acabando, Marina. Rodrigo tem uma amante há 3 anos. Eu sei. Eu disse suavemente. E vocês sabem por que eu nunca julguei vocês por isso? Porque família de verdade não julga. Família de verdade apoia, escuta, ajuda. Vocês passaram anos me julgando por escolhas que nem entendiam, enquanto eu só queria que vocês me vissem como eu realmente sou. Meu pai, que havia ficado quieto todo esse tempo, de repente falou com uma clareza que me surpreendeu. Marina sempre foi especial. Eu sempre soube. Ele sorriu para mim. Só não sabia que era tão especial assim. Foi aí que todos nós começamos a chorar. Ficamos ali, chorando juntos pela primeira vez em anos. Não era só alívio ou surpresa. Era o peso de uma década de mal-entendidos finalmente sendo liberado. Carlos, discretamente, saiu para aguardar no helicóptero, entendendo que aquele era um momento privado da família. Marina, disse minha mãe, segurando minha mão com força. Me perdoa, filha. Nós fomos cegos. Completamente cegos. Não foi só cegueira, mãe. Eu respondi, enxugando as lágrimas. Foi medo. Medo de que eu realmente conseguisse algo que vocês não conseguiram. Medo de que a filha rebelde fosse mais bem-sucedida que os filhos certinhos. Ricardo se levantou e veio até mim. Marina, eu passei anos projetando minhas próprias frustrações em você. Quando você largou a faculdade para empreender, eu fiquei com inveja. Inveja da sua coragem de seguir seus sonhos, enquanto eu me prendia em uma vida que odeia. E eu, disse Fernanda, ainda soluçando, eu sempre soube que você era mais inteligente, mais determinada que eu. Então foi mais fácil te diminuir do que admitir que eu estava vivendo uma mentira. Eu olhei para os 3. Minha família é imperfeita, mas amada. Vocês querem saber a verdade? Eu poderia ter revelado tudo isso há anos. Mas eu precisava que vocês chegassem a esse ponto sozinhos. Precisava que vocês percebessem que o sucesso não se mede pelo que você ostenta, mas pelo que você constrói. Meu pai, com aquela lucidez intermitente que o Alzheimer ainda permitia, disse: Sua empresa, ela ajuda as pessoas? Ajudava, pai. Protegia dados de hospitais, escolas, empresas.
Evitava que informações importantes fossem roubadas. Eu sorri para ele. E agora, com a fundação, ajudo famílias como a nossa a cuidar de quem amam. Então você sempre esteve ajudando pessoas. Ele concluiu sorrindo. Isso é mais importante que qualquer dinheiro. Ricardo pegou os papéis que tinha trazido, os formulários de microcrédito, as vagas de emprego, e rasgou tudo. Marina, eu quero mudar. Quero sair do escritório, talvez montar algo próprio. Você me ajudaria? E eu quero me separar, disse Fernanda determinada. Quero recomeçar, talvez voltar a estudar. Sempre quis fazer psicologia. Claro que vou ajudar vocês, eu respondi. Mas não com dinheiro. Vou ajudar vocês a encontrarem a coragem que eu encontrei há 12 anos. A coragem de decepcionar as expectativas dos outros para viver a própria vida. Levantei-me e caminhei até a janela, onde podia ver o helicóptero no jardim. Sabem, eu vou me mudar parcialmente para mais perto de vocês. Não porque vocês precisam de mim, mas porque eu escolho estar presente. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Minha mãe sorriu. E nós vamos conhecer essa sua casa em Campos do Jordão? Vão! Eu ri. Aliás, que tal irmos agora? Carlos pode levar 2 passageiros além de mim. E foi assim que naquela tarde de sábado, minha família descobriu que a filha que eles julgaram por anos era, na verdade, a pessoa mais bem-sucedida entre todos nós. Não pelo dinheiro, não pelo helicóptero ou pela mansão, mas porque eu havia aprendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro sucesso é ter a liberdade de ser quem você realmente é, sem precisar da aprovação de ninguém. Quando o helicóptero decolou, levando meus pais para conhecer sua nova casa, eu olhei pela janela e vi Ricardo e Fernanda no jardim, abraçados, provavelmente planejando suas próprias reviravoltas na vida. E pensei, às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, e a melhor justiça é dar às pessoas a chance de serem melhores do que foram. Nossa família estava finalmente começando de novo, e dessa vez, com a verdade.